E o presidente da Câmara, Arthur Lira, mexeu os pauzinhos ali para impedir a criação de um novo tipo de emenda parlamentar para bancadas partidárias. O que Lira quer convencer as lideranças da casa para turbinar, para aumentar já as emendas existentes. Por exemplo, as emendas de comissões, que representam ali quase 7 bilhões de reais neste ano, e principalmente tornar obrigatório o pagamento pelo Executivo. Então, Lira foi lá, conversou com os líderes e falou o seguinte: não mexe na criação de nada não, vamos trabalhar com o que a gente já tem. Sabe por quê? Porque com as emendas partidárias também, esses partidos teriam acesso a esses valores de acordo com a sua importância dentro do Congresso. E isso, de certa forma, tiraria o poder de Lira na distribuição, na articulação. E é isso que o presidente da Câmara provavelmente não queira, né, Gani? Exatamente. Aliás, há uma divergência quanto à forma, quanto a melhor estratégia de lidar com essas emendas, que é o relator da LDO, deputado Danilo Forte, e Arthur Lira. O relator da LDO gostaria de emendas partidárias. Ele diz que alega que daria mais transparência no processo. Arthur Lira, ele gostaria de turbinar as emendas de comissão. Mas é simplesmente estratégias diferentes. O que une os dois e une o Congresso Nacional também, Evandro? A essência. Qual que é a essência? O dinheiro não está chegando e está todo mundo insatisfeito com o fim das emendas do relator. Exatamente. Chegava muito mais dinheiro. Então, o Congresso Nacional quer, de alguma maneira, recriar as emendas do relator, conhecidas também como RP9, ou Orçamento Secreto, e que chegue de uma maneira menos condicionada, porque a reclamação que se tem é que o governo só libera as emendas antes de votações muito importantes. Sim. Como é que o Centrão reage? Bom, já que é assim também, eu vou fazendo preço a cada votação. E aí a gente fica nesse jogo de emendas e aprovação o tempo inteiro, uma disputa entre Congresso e Poder Executivo. Piperno, as emendas de comissão para este ano eu mencionei quase 7 bilhões de reais, 6,8 bilhões. Se a gente falasse das emendas do orçamento secreto que estavam previstas para 2023, quase 20 bilhões de reais. Olha a diferença de uma para outra. Por isso, essa possibilidade de turbinar bastante, inclusive, para tentar chegar próximo desse valor do orçamento secreto. Ou seja, seria uma maneira de driblar o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e mesmo assim garantir mais poder sobre o orçamento para o Congresso e principalmente mais repasses, Piperno? Bom, juntando tudo que os deputados imaginavam, aliás, que os parlamentares imaginavam para 2023, daria algo aí em torno de 37 bilhões de reais. Sim. E não chegou nem perto disso. O que acontece é o seguinte: é basicamente a autoridade para manipular esse orçamento. Por quê? Porque os deputados estão com o Lira, especialmente, o que ele quer é um volume maior de emendas impositivas. Sim. Ou seja, são aquelas emendas que o governo nem tem o direito de negociar. Ele tem que pagar. Ele é exatamente obrigado. Ele tem que pagar e ponto final. É óbvio que o governo não quer isso, até porque ele também quer alguma forma de maior autonomia. Sim. Sobre essa bolada toda, também para fazer uso, como fez agora, de liberar mais ou menos de acordo com a urgência que ele tem em aprovação de projetos. É basicamente um braço de ferro entre legislativo e executivo. Agora, o Lira sabe também que se ele não mudar esse negócio agora para o orçamento de 24, depois, talvez, ele nunca mais tenha outra oportunidade igual, porque o Lira não vai se reeleger presidente da Câmara depois. Então, aí, veja, a Câmara tem aquela coisa de praticamente direitos adquiridos. Se mudar esse negócio agora, vai ficar assim para sempre. Você vê assim também, Luiz Felipe Dávila? Olha, eu queria fazer um retrato histórico para mostrar por que a gente chegou nesse momento terrível no Brasil hoje. Porque não é só emenda de comissão, tem emenda PIX, emenda de bancada, o que tem de emenda individual, tem dinheiro que não acaba mais aí. O que aconteceu foi o seguinte: em 2005, elegeu-se presidente da Câmara Severino Cavalcanti. Meu Deus.
Isso foi uma desgraça. E eu vou explicar por quê. Porque a eleição do Severino Cavalcante era a eleição do baixo clero do Congresso. Essa eleição acabou com o colégio de líderes. O que controlava o presidente da Câmara era o colégio de líderes. Uhum. Com o fim do colégio de líderes, o poder concentrou na mão do presidente da Câmara. Então, toda pessoa que hoje ocupar a cadeira de presidente da Câmara tem praticamente poder absoluto. E é isso que está distorcendo o papel do parlamento. Então, ou nós reconstruímos esse colégio de líderes, ou não adianta fazer mandracaria com emenda, porque vai sempre descobrir um jeito para que esse poder absoluto seja exercido no Congresso Nacional. Então, de novo, o Brasil, em vez de resolver o problema estrutural, a gente fica fazendo remendo. E remendo não funciona. Esse é mais um remendo que estão tentando fazer para conter o poder do presidente da Câmara, e não vai dar certo, porque o poder está, sim, nas mãos dele, por causa do fim do colégio de líderes. E esse remendo pode custar caro para todos nós, Gustavo Segré, porque a gente está falando de dinheiro público sendo despejado a rodo ali. Eu lembrei por um momento de Severino Cavalcante e lembrei que é o terceiro na linha sucessória. É, exatamente. Tem o presidente, o vice-presidente, depois vinha o Severino Cavalcante. Se você, audiência, não sabe quem é, busca na internet, você vai ver o que era a representatividade do presidente da Câmara de Deputados na época. Mas sabe que me parece, é uma questão inerente ao ser humano, isso que está acontecendo com as emendas. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos mais ou menos, meu pai me dava uma mesada, todo mês. E aí saímos de férias, e aí ele falou, me dá o dinheiro que você guardou e eu vou te pagar tudo o que você quiser nessas férias. Aí senti como que, eu tinha me esforçado para poupar alguma coisa e tinha que entregar o dinheiro para meu pai, mesmo que ele pagasse todas as despesas que eu quisesse. Aí conversei com meu irmão, fizemos uma espécie de coordenação política da família. No ano seguinte, aconteceu a mesma coisa. Aí falaram, então vamos ficar esperto, que é o que está fazendo o parlamento. Veio meu pai e falou, vou pagar todas as tuas despesas, me dá o dinheiro que você poupou. E os dois, meu irmão e eu, falamos, pai, não deu para poupar nada nesse ano. Estamos sem dinheiro. Mas ele já tinha dito que ia pagar as contas. Isso que está fazendo o parlamento. Segurar as questões de buscar o que ele pode conseguir sem dar nada em troca. Agora, o que o parlamento está cobrando, o que foi, Piperno? O que você olhou com esse olhar de soslaio para mim? É que assim, o parlamentarismo de extorsão, ele vai mudando os seus mecanismos com o tempo. O Dávila lembrou do Severino Cavalcante. Lá atrás, bem lá atrás, por exemplo, na época da Constituinte, além do dinheiro, eles usavam, por exemplo, concessão de rádio e TV. O Ministério das Comunicações concedeu quase 1.000 emissoras de TV e de rádio por todo o país. Então, aí depois teve anões no orçamento, um monte de coisa. Então, isso não acaba nunca. Agora, o que acontece é que, dependendo do momento da história e dependendo da força do executivo, a gula aumenta. 4h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos firmes e fortes. O que o Congresso está exigindo também do governo é que ele tenha um cronograma. Eles querem saber quando que o valor vai ser pago, de que forma, porque a gente quer se organizar. Veja, a gente quer se planejar. Olha como o que isso indica também, Gani? Pois é, Evandro, olha como aumentou o poder do Congresso Nacional desde 2015. Se a gente juntar as emendas impositivas, são essas exatamente que você falou, obrigatórias, né? Que independe de aprovação, barganha política, enfim. O governo tem que pagar. Tem que pagar. Individual e as emendas estaduais, né? De bancadas estaduais, elas, em 2015, representavam ali em torno de 7 bi. Hoje, a gente já está falando algo em torno de 28 bilhões de reais. Então, só por essa ótica, o poder do Congresso no orçamento aumentou 4 vezes. As emendas individuais, por exemplo, subiram de 3 para 17 bilhões desde 2015. Exatamente. E aí, somando as emendas de bancada estadual, a gente está falando de quase 28 bilhões, Evandro. É muito dinheiro. Agora, o que eu acho que deve-se fazer para melhorar essa situação é descondicionar ou a gente discute um orçamento aqui impositivo para o Congresso Nacional e não deixa mais condicionado a votações temáticas por parte do Executivo, ou tira completamente esse orçamento e deixa na mão do Executivo. Agora, este meio do caminho, ele é muito perigoso, porque
ele gera o fisiologismo, ele gera a barganha política e muitos deputados, senadores não aprovam aquilo que é bom para o país, mas aprovam o que é de interesse político. Você tocou num ponto interessante, porque uma provocação que eu queria colocar é: as emendas, elas não são irregulares e elas também são necessárias para que os deputados possam atender às suas bases. E se bem executadas, da forma correta e com fiscalização, essas emendas acabam também resultando em algum tipo de benefício para a população que está lá na ponta. Agora, o problema está na forma como se conduz essas emendas, na forma como elas são pagas, na forma como elas chegam, ou até mesmo da falta de transparência para o envio e principalmente do controle que esses congressistas têm sobre esse dinheiro, Luiz Felipe Dávila? Olha, eu acho que a gente vai ter que ter uma discussão, Evandro, que é muito mais complicada. No fundo, o Brasil já vive um parlamentarismo sem a responsabilidade do parlamentarismo. Porque se fosse um sistema parlamentarista e você tivesse essas emendas e a pessoa começasse a ficar só historinha de dinheirinho para o curral eleitoral, caiu o governo. O problema é que hoje você não tem a responsabilidade e a transparência para distribuir as emendas e pode se esconder atrás dessa fachada do presidencialismo. Veja só o que é isso. Os deputados têm esse dinheiro. Sabe que os deputados têm mais dinheiro que o governo federal? Por quê? Porque hoje 90% das verbas do orçamento público brasileiro já são carimbadas. Então, os parlamentares têm mais autonomia na distribuição do dinheiro público do que o próprio governo. Porque o governo não só é um balcão de negócio que tem que pagar as verbas, obrigatórias. Então, só rapidinho, o pessoal da rádio já está de volta e a gente está falando justamente desse repasse de emendas, tá, pessoal? Fala aí, pode concluir. Então, veja só que situação curiosa que o Brasil vive hoje. O executivo quase não tem poder sobre o orçamento, porque 90% das verbas estão carimbadas. E quem tem essa liberdade de usar dinheiro público e endereçar para as coisas importantes são os parlamentares. Então eu acho que o Brasil precisa, assim, em algum momento, repensar o sistema de governo e a ver se aprova o parlamentarismo, porque esse presidencialismo de araque que a gente está vivendo hoje só tem o ônus para o executivo e o bônus para o legislativo. E aí, Gustavo Segré, conclua. Me parece que é um sistema que está feito para que quem quer entrar e não está tenha mais dificuldades. Porque se o Dávila for deputado e ele consegue, através dessas emendas, levar obras e levar um monte de coisas, e eu quiser disputar, ele tem muita mais prioridade do que eu, porque eu não levei nada para esse mesmo eleitor que o Dávila está levando. Mas aí me parece também que o executivo não está dando exemplo. E aí o legislativo fala, aonde que está o limite? Qual é o limite para continuar pedindo? Se o executivo dissesse, gente, vamos ajustar, temos que levar aí ao equilíbrio fiscal, que o ministro Haddad está pleiteando. Ok, aí você mostrou que o limite está aí. Mas quando não tem esse limite por parte do executivo, é ver que mais eu posso pegar. E como parlamentar, pode estar errado do ponto de vista dos valores, mas está certo do ponto de vista da regra do jogo. Por isso que eles estão desse jeito.